encerrar, eu tenho que ler mais uma nota aqui para vocês, onde fala sobre a comida dos sacerdotes. E tem uma lei muito importante que vale a pena anexar a essa lição antes de encerrarmos. Está em Levítico capítulo 22. Diz assim a respeito da comida só para sacerdotes. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. Diarista é o empregado que podia fazer um serviço para ele. Mesmo que ele tivesse pago para fazer o serviço, ele não tinha direito de comer a comida de sacerdote. E nem hóspede, convidado. Mas tinha um jeito de o sacerdote aumentar os círculos de pessoas que tinham acesso à comida que era destinada a ele. Era o seguinte: mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas. E os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão. Sabe o que isso significa? Que aqueles que o sacerdote comprasse tinha direito para ser privilegiado com o pão que era só para ele. Aqueles que fosse comprado por ele. É por isso que é muito importante, irmãos, que quando Deus traz algo através de um pastor, através de um ministro, isso não terá efeito a não ser que aquela pessoa seja daquela casa, faça parte daquele trabalho, faça parte daquele ministério. Ao contrário, não podia ser feito, não podia comer daquilo ali, sem que fizesse parte daquela crença, sem que fizesse parte daquela revelação, sem que fizesse parte daquele trabalho. Entendeu? A Bíblia está dizendo claramente, olha, se ele pagar o preço. E quem é que paga o preço para uma congregação, irmão? É o pastor. É ele que paga o preço. É ele que está ali pagando o preço pelos seus, não é? Ou aqueles que foram gerados da sua casa. Esses podiam comer tranquilamente, mas os hóspedes não. Os hóspedes não podiam comer. Daria para eu estender o nosso assunto aqui falando disso, a respeito das leis, daqueles que podiam comer das coisas sagradas no Velho Testamento, falando do sacerdócio. Claro que nós ampliamos aqui o que o profeta disse para nós, que nas eras, aquele que vencesse tinha acesso aos 12 pães da proposição. Vamos mais, só um minutinho aqui, mais uma outra informação muito bonita, muito importante. Em cima dessa mesa que eu mostrei para vocês, a mesa de ouro tinha 6 pães de um lado, 6 pães de outro, e também tinha 4 utensílios lá em cima, de ouro. Tinha 4 utensílios de ouro. Eu achei muito interessante isso aqui, que diz assim, ó. Diz assim, e a sua... Deixa eu achar aqui para vocês, onde fala. Também farás os seus pratos, colheres, cobertas e tigelas. E também tem um outro que diz assim, só um minutinho aqui. Números 4, verso 7. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, colheres, taças e jarros para libação. 4 coisas de ouro. Também o pão contínuo estará sobre ela. Então, em cima, junto com esses pães, tinha os utensílios que eram usados para libação. Libação, se você não sabe, juntamente com o sacrifício que era queimado, tinha que colocar vinho dentro dessas tigelas, desses copos, e jogar junto com o sacrifício para ser oferecido. Sabia disso? Isso era chamado de libação a Deus. Isso está contido na... Deixa eu ler para vocês o verso, você está na nossa lição, você vai querer saber. Está aqui, ó. Números, capítulo 28, versos 7 e 8. Fala sobre isso. Diz assim, ó. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro no santuário, quer dizer, cada cordeiro, uma parte, a 4ª parte de um hin. E oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Bebida forte é vinho. Agora, o que isso significa, irmão? É um tipo, não é? Então, você tinha o pão que você podia comer, o sacerdote podia comer, ele que oferecia o sacrifício. Aliás, um detalhe muito importante que eu li no começo da lição, e eu quero relembrar para vocês, é isso aqui, ó, que em cima do pão, ali dentro você tinha um altar de incenso, onde era queimado o incenso, e essa mesinha onde tinha os pães, esses pães eram aspergidos sobre eles o mesmo incenso que se queimava no altar de incenso. Então pegava um pouco daquele incenso e jogava em cima dos pães.
jogava em cima dos pães, puro, sem mistura. Pegava o mesmo incenso e jogava em cima dos pães. E aquilo ali ficava uma semana. Então, quando o sacerdote ia comer, ele tinha que comer aquele pão ali com aquela mistura do incenso que era colocado em cima. Nesta mesma mesa, tinha 4 utensílios. Aí você vai se lembrar da lição que nós falamos sobre a mente do homem, né? As 5 faculdades da mente do homem, não é? 4, 5, lembra que nós mostramos? E que eram os utensílios que ofereciam. E tinha que colocar uma bebida forte para oferecer junto com o sacrifício. Antes de encerrar, eu fiz questão de mostrar isso aqui para vocês, porque é muito importante. O que significa essa libação, essa bebida forte? Muito bonito. Junto com o sacrifício, tinha que apresentar algo a mais. O que era isso? Olha, o profeta diz assim, ó. Você lembra quando Davi estava lá, tinha cercado Belém, estava um pouco distante de Belém, e ele disse, oxalá que eu pudesse beber de uma das fontes de Belém, da fonte da cidade de Belém. E aí 3 dos seus valentes, isso aqui está em 2 Samuel 23, a partir do verso 3, muito bonita essa história, eles entraram lá no meio dos filisteus, o profeta disse que foi 15 quilômetros, eu acho, de carne filisteia, picando um esparramo, né, para todo lado. E aí, quando eles chegaram lá, Davi teve desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele a não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? Sabe o que significa essa libação? Aqui Davi está aqui foi o que Moisés deixou em símbolo, os homens de Davi executaram em suas vidas. O derramamento da libação. Sabe o que é isso aqui? Essa libação? Libação significa, vou botar no meu quadro. Libação significa, olha que bonito, presta atenção. Risco. É o espírito de risco, de arriscar a sua vida por Deus. É isso que significa. Não é bonito? Quer ver o profeta explicar? Quer dizer, você viu que esses homens arriscaram as suas vidas, irmão, para buscar um gole d'água para ele. Risco. Irmão, crente tem que correr risco. Tem que correr risco, tem que botar a sua reputação, tem que botar a sua vida. Fala, não, a minha vida está em risco por causa desse evangelho. Espiritualmente falando. A bravura, irmão. O zelo que você tem que ter pelas coisas de Deus. E esses homens derramaram essa libação, derramaram as suas vidas, arriscaram as suas vidas para trazer a bebida para o rei. E olha o que Davi diz. Guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Olha que bonito, irmão. Eu sou fã desses valentes de Davi, irmão. Sou fã deles. A propósito, Stonewall Jackson, ele era conhecido, ele dizia assim, ó, que ele cria, que ele era um homem levantado por Deus para extirpar os filisteus da terra. Ele olhava para a Bíblia e ele via que aqueles personagens se cumpriam na sua vida. Eu olho para a Bíblia e eu quero crer com toda a fé que esses personagens, Judá, Zebulon, Issacar, José, Efraim, Manassés, Naftali, Dan, Levi, Rubens, Paulo, Pedro, Tiago, Irineu, Martim, Columba, Lutero, todos eles, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, eu quero crer que eu sou eles, que nós fomos levantados para extirpar com esses filisteus, para acabar com esses estoicos, como Paulo entrou lá no meio dos filósofos, os estoicos, não é? Esses espíritos filosóficos que aparecem no meio da mensagem, acaba com tudo isso aí. Vai lá e arrebenta com tudo. O espírito de risco, arriscar sua vida, dar sua vida, destemido, vamos para cima. É guerreiro, é valente, entra lá no meio. Quantos quilômetros, Senhor? Davi, quantos quilômetros? Olha, eu estou vendo na minha lupa aqui, no meu binóculo. Davi, tem 15 homens de carne de filisteus, Davi. Mas eu vou lá buscar essa água para você.
Pastor, nós vamos fazer essa obra. Pastor, nós vamos resolver esse problema. Pastor, nós vamos botar essa casa em ordem. Pastor, nós vamos ficar ao teu lado. Diácono, nós vamos ficar ao teu lado. Músico, nós vamos ficar ao teu lado. Mestre, nós vamos ficar ao teu lado. Não ficar criticando. Não ficar como os fariseus, irmão. Tentar o tempo todo integral achar alguma coisa errada que nós fizemos. Tem gente que é assim. É o tempo todo tentando achar alguma coisa para te acusar. Sabe que espírito é esse? Fariseu. Espírito de fariseu, espírito de saduceu, esse não é o espírito cristão. Você não consegue ver que tem homens que estão tentando dar tudo de si para fazer com que o reino de Davi seja exaltado, para fazer com que Davi sente logo no trono aqui no milênio? Você não consegue ver. Interessa, irmão, você não quer ajudar? 3, só precisou de 3, não precisa de um monte de gente. Você não quer ajudar? Então dá licença, vai 3 lá e nós vamos trazer essa água para o rei. Nós vamos lá no meio, nós vamos arrebentar tudo, carne, picar carne, a libação. E Davi considerou aquele risco sagrado. Ele diz assim, esse risco que eles tomaram, eu vou oferecer ao Senhor. E ele jogou na terra e o profeta disse assim, ó, notem, Davi ao conseguir as águas, ele não bebeu ela. Ele disse, Deus me guarde, este é o sangue desses homens que arriscaram suas vidas para ir até lá e me trazer um gole. Observem, ele derramou ela no chão como uma libação a Deus. Olha que coisa bonita, irmão. Uma libação a Deus. Amém. Homens e irmandade, aumente sua fé agora. Só por um minuto. Ele se recusou a beber a água. Ele mesmo. Ele derramou ela no chão para uma libação a Deus. Você não quer arriscar, irmão? Você quer servir a Deus sentado no banco sem fazer nada? Nunca quer arriscar nada. Nunca quer contribuir com nada. Nem com oração, nem com jejum. Mas é o primeiro a criticar aqueles que estão tentando fazer uma obra para Deus. É o primeiro a criticar o pastor. É o primeiro a criticar o homem que está tentando fazer uma coisa para Deus. É o primeiro. Não porque é isso, não porque é aquilo, não porque é aquilo. Críticos, espírito de crítica, não conseguem enxergar o plano maior. Homens que estão dando suas vidas, arriscando suas vidas para que o reino de Deus seja estabelecido no coração das pessoas. Não. Só sabe criticar, irmão. Só sabe falar mal. Não consegue. Balaão, espírito de Balaão. Ele queria criticar, ele só via as coisas podres de Israel, só via as coisas podres da gente. Não consegue ver as coisas boas. Não consegue ver as coisas positivas. É crítica, perseguição, calúnia, difamação, mentira, perseguição, mais calúnia, mais difamação. Não tem problema não. Se esse espírito desses valentes me apoderou de mim, desceu sobre mim, irmão, pode ficar tranquilo, não preciso da sua ajuda. Eu vou arrebentar, vou quebrar com tudo mesmo. Agora que nós vamos botar tudo para quebrar. Igual o Sansão, Senhor. Olha o que ela fez comigo, essa igreja. Só uma vez mais, Senhor. Para provar que o Senhor é um Deus que vive. Só uma vez mais, Senhor. Me dá uma chance. E ele arrimou contra aquelas 2 colunas, irmão. Não é? E ele forçou aquele... Sozinho, irmão. Sozinho. E sabe de uma coisa? Guiado por um menino. Porque tem gente aí que fala que o irmão Billy é menino. Mas sou menino mesmo que estava guiando o poder de Sansão. Guiado por um menino. Vai lá o menino. Guia. Onde é que... Senhor... Eu quero guiar, Senhor, a tua força, bate aqui, Senhor. Eu sei, ó, bota a mão aqui nessa coluna aqui que vai cair tudo. Senhor, bota a mão aqui também que vai arrebentar tudo essa doutrina aqui, aquela doutrina lá, esse pensamento aqui, aquele pensamento lá, arrebenta tudo, chacoalha tudo, de uma pancada só, 3.000 homens. Oh, maravilha. Sabe por quê? Porque nós amamos a Deus. Vamos arriscar nossas vidas. Vamos fazer tudo. Senhor, vou arriscar mesmo. Se eu cair, se eu tombar, eu estava a serviço do rei. Quando eu chegar lá no céu, o que aconteceu, irmão Billy? Eu estava a caminho de realizar um pedido do rei. Não é a coisa mais deliciosa morrer no posto de dever? É a coisa melhor que tem, Senhor. Tombei, mas tombei lá na frente que nem Urias. Senhor, eu tombei, mas eu tombei lá na frente, onde me mandaram. Eu fui para defender a arca de Deus, para defender a palavra de Deus, para defender o ministério verdadeiro de Deus que Ele levantou para nós. Tem mais 1 milhão de notas aqui que eu podia falar, mas nosso tempo aqui, infelizmente, chegou ao fim. Muita coisa mesmo eu anotei aqui, estava muito gostoso essa tarde eu pegando essas notas. Acusar de tudo quanto é coisa, irmão. Tudo, olha, acusam de tudo. Se vai para a direita, te acusa que você foi para a direita. Se vai para a esquerda, te acusa que você foi para a direita. Se vai para frente, não, mas te acusa que foi para frente. Se vai para trás, te acusa que foi para trás. Quer saber de uma coisa, irmão? Eu não estou nem aí para acusação. Vamos cumprir a palavra de Deus, vamos cumprir a sua palavra, os seus desígnios,
E vamos ver as bênçãos que Deus está trazendo através das nossas vidas. Não é da minha vida não, é da tua vida também. Olha se você está abençoando as pessoas. Ou você está sendo um Balaão. Você está sendo um Balaão que é pago para blasfemar? Para quê? Sendo que você pode abençoar o povo. Você pode ser uma bênção para os demais. Não é? Mas é isso aí. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Começamos um pouquinho atrasado. Mas é o sacrifício, uma libação. Filipenses, ao encerrar, eu digo isso aqui. Paulo, escrevendo para os filipenses, ele disse assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Lembra que aqueles, era 12 estrelas que aparecem no livro de Apocalipse, representando astros. Nós somos os astros do mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Está vendo? Paulo está dizendo assim, olha, para que não tenha sido em vão, em outras palavras, o meu zelo, o risco que eu corri, tá vendo? Os esforços que eu fiz não tenha sido em vão. Que a minha libação, que os meus riscos que eu corri, que os meus esforços que eu empreguei, não tenha sido em vão. Folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, 18. Deixa de ser crítico, colabore com a obra, não é? Que Deus possa tocar seu coração, não é?